dia! Como é que vocês estão? Então vamos chegando aí? Vamos chamar o pessoal. Vamos chamar todo mundo. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí? Hoje calor aqui pra caramba, aqui em Curitiba, né? Então vamos chamando todo mundo aí, pessoal. Vamos chamando os amigos. As pessoas que você acha que essa live vai ser uma contribuição. E o nome da live hoje é Os Traumas que Estão Impedindo Você de Ter Relacionamentos Saudáveis. Nós vamos construir esse pensamento aqui, gente. Vamos construir isso aqui juntos, tá bom? Quais será que tem um trauma? Será que estão impedindo você de construir relacionamentos saudáveis? Então, sejam todos muito bem-vindos, Malu, Deise, André, Frederico. Sejam todos bem-vindos. Quais são os traumas que estão impedindo você de ter relacionamentos saudáveis? Será que existe um trauma específico? Ou será que, ao decorrer da vida, vários traumas estão trazendo isso para nós? Então, nós vamos hoje aqui abrir esse leque de construção de ideias sobre isso. Você acha o quê? Que os traumas realmente atrapalham, inviabilizam relações ou não? Você acha que os traumas não tem nada a ver, que você não sabe o que é trauma, só o que é trauma pelo amor de Deus? Você acha que trauma é uma coisa muito séria, muito grave, que acometeu você e aí você não conseguiu mais sair? O que você acha que é trauma? Você tem uma ideia? Ou você não tem ideia nenhuma, só nem faço ideia de que essas questões, esses traumas, essas rupturas, essas questões do passado, aí não sei se estão impactando a minha vida hoje. Então, os traumas estão impedindo você de ter relacionamentos saudáveis, é sobre isso a nossa live de hoje. Então vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos falar desses impactos dos traumas na nossa vida. E se vocês sabem o que é um trauma, não trabalhado, prejudica sim os relacionamentos, realmente. Então nós vamos entender melhor sobre tudo isso, né, que o Frederico falou. Se eles não forem trabalhados, eles vão prejudicar sim muito a nossa vida e os nossos relacionamentos, não só os nossos relacionamentos. Porque a gente pensa, quando a gente fala de relacionamentos, a gente pensa só com o parceiro da gente. Mas não é só sobre isso, é relacionamento com dinheiro, relacionamento com o nosso trabalho, relacionamento com a nossa sexualidade, relacionamento com a nossa vida. Oi, Pri, que maravilha que você chegou. Seja muito bem-vinda, Pri. Então para quem não me conhece, eu sou Solange Baruncelli, terapeuta há mais de 20 anos e eu te mostro porque os relacionamentos são a chave para destravar todas as áreas da sua vida. Então, eu sou mentora de relacionamentos e o meu papel aqui é te mostrar como você se relaciona consigo mesma e a forma como isso impacta a sua vida. Essa forma de você se relacionar consigo mesma e essa forma de impactar a sua vida. Então, eu te guio nesse caminho para que você tenha relacionamentos mais saudáveis e destravar a sua vida de uma vez por todas. Na verdade, gente, os relacionamentos, quando eu falo aqui que eu sou mentora de relacionamentos, é relacionamento de forma geral, tá? Eu não tô falando que é de relacionamento homem e mulher. Porque vida é relacionamento. Tudo é relacionamento. A vida é relacionar-se. E quando a gente entende isso, a gente entende que o principal relacionamento que a gente tem é nós conosco mesmo. Esta forma de nos relacionar vai construir, vai fazer uma construção mental, uma construção psicológica de como eu vou me relacionar com o resto do mundo. Então a forma que eu me relaciono comigo é a forma que eu vou me relacionar com o resto do mundo.
Então tem uma tríade que eu vou falar aí, que é Deus em primeiro lugar, ou sagrado na nossa vida, nós e as nossas rotinas conosco, depois o outro. Porque aí eu transbordo na vida do outro. Eu preciso transbordar na vida do outro para que os meus relacionamentos sejam muito legais. Agora, se eu tenho trauma, será que eu consigo transbordar? Se eu tenho trauma, será que eu consigo olhar para o sagrado? Se eu tenho traumas na minha vida, será como a minha vida está? Então, eu sempre trago aqui como é importante que você se relaciona bem com o seu sagrado, em primeiro lugar. Esse relacionamento profundo com Deus Deus, ou o que você acha que é sagrado para você, não é sobre uma religião, é sobre o que é sagrado para você, o quanto isso te ancora, quanto isso te alicerça na vida, para que você então possa se colocar como a primeira pessoa depois de Deus na sua vida, né? Então é Deus em primeiro lugar, depois você com as suas rotinas com você, Deus e a rotina sagrada, a oração, olhar para Deus de um lugar de ancoramento mesmo, de saber que tem algo maior que você ancorando a sua vida. Isso não tem preço, gente, porque senão a gente se sente meio perdida na vida e a gente se desconecta de nós mesmas, não é? E aí a gente se conecta com a gente, né? Com a nossa rotina, e depois vem o restante. Depois vem as relações. O problema é que a gente não se ama, o problema é que a gente não prioriza Deus na nossa vida, o problema é que a gente prioriza todo mundo, menos nós, menos Deus. A gente coloca todo mundo lá, quem sabe a gente, depois Deus. Então, a chance disso dar certo é zero. Por quê? Porque Jesus disse, amar uns aos outros como a ti mesmo. Então ele colocou a ti mesmo, ou seja, você antes. Não é o outro antes, é você antes. E é você, Sol, mas eu não vou ser egoísta? Não, você não vai ser egoísta, porque se você não tiver uma prática verdadeira de sagrado na sua vida, de você na sua vida, o que você vai ter para ser ou ter para entregar para o outro? Faz sentido isso, gente? Então, só o fato de você seguir essa tríade, de você colocar Deus, você e depois as pessoas, já vão dar uma tremenda transformação na sua vida. E tem um monte de conteúdo sobre isso lá no meu YouTube, no @SolangeBaroncelli. Se vocês quiserem, isso eu explico lá muito, muito fortemente. E a gente pensa que tem uma ligação com Deus, mas a gente não tem. Quando a gente vê, essa ligação é muito frágil. Essa ligação com o nosso sagrado é extremamente frágil. Então, essa ligação com a gente, então, é mais frágil ainda. Nós não temos autoestima, nós não temos amor próprio, nós não temos valor pessoal. A gente busca autoestima fora, a gente busca valor pessoal fora, a gente busca tudo fora. Quando tudo já tem que estar dentro, para que você encontre fora, já precisa estar dentro. Por isso que você precisa se ancorar fortemente em Deus. Então, gente, depois, então vão lá, acessem lá no meu YouTube esses conteúdos para você aprofundar tudo isso que eu estou falando aqui. E hoje nós vamos nos aprofundar aqui, né? Que essas coisas que nos aprisionam na nossa própria vida, que é o trauma, né? Então vamos lá, vocês sabem o que é o trauma? Você acha que trauma é algo grande, distante, como muitos pensam, ou na verdade pode ser qualquer situação que de forma inconsciente aprisiona você? O que você acha que é um trauma? Padrões de comportamento dos quais você nem se dá conta, ou você se dá conta que existe um trauma aí? Comenta aqui pra mim se você sabe o que são padrões de comportamento, porque daí eu vou aprofundar em padrões de comportamento.
para que você saber se vocês estão me entendendo. Você sabe o que é padrões de comportamento? Isso, o trauma são coisas, qualquer coisa que nos causa um impacto e nos aprisiona. E pode ser coisas grandes ou pode ser coisas pequenas, porque para mim pode ser que seja uma coisa pequena, mas para Pri pode ser que seja uma coisa grande. Para Thay pode ser que seja uma coisa grande. Por quê? Porque pode ser que eu tenha recursos internos para lidar com aquela situação que a Pri, por exemplo, não teve. Mas eu preciso ter esses recursos. Se eu não tiver esses recursos, eu fico impactada e paralisada com aquilo. Então, muitas vezes, nós agimos de uma forma automática e seguimos repetindo atitudes que não compreendemos totalmente. Então a gente automatiza um comportamento, quer sair dele, mas não consegue. Mas aí a gente vê que esses comportamentos, eles têm umas raízes bem mais profundas em experiências do passado que a gente não consegue se liberar. Então, um filho que julga o pai, por exemplo, você tem lá um filho que julga o pai. Então ele julgou o pai a vida inteira, igual a mãe fez. Então ele julgou o pai igual a mãe fez, então ele copiou um comportamento da mãe e começou a julgar o pai. Ou pode ser o contrário, né? Pode ser que ele copiou um comportamento do pai e julga a mãe. E daí? Isso aconteceu lá durante uma separação. Então ele pode acabar replicando essa história nas suas próprias relações. Por quê? Porque tá ali, cravado nele, para que ele cure nele aquela dor que ele nem olhou na época. Para ele, quem sabe, ter perdido o pai naquele momento, e perdido, eu não digo perdido de luto, mas sim perdido dele ter se afastado. Mas essa pessoa pode ter tomado aí as dores da mãe, ou vice-versa, essa menina pode ter tomado as dores do pai e seguido com ele. Então, na visão sistêmica, Bert Hellinger vê o trauma da seguinte maneira: como uma ruptura na ordem natural dos sistemas familiares. Então, tem uma ordem nos sistemas familiares, que Bert chama das ordens do amor: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas, tá? Mas aí há um quebrar nessas ordens. Quando a gente quebra uma dessas ordens, é um trauma. Olha só que loucura que isso é. Quando a gente quebra uma dessas ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia ou equilíbrio de trocas, então a gente vai ficar aprisionado nisso. Então, geralmente é causado por eventos que não foram integrados na nossa família ou aceitos dentro do sistema familiar. Estes eventos podem incluir perdas, exclusões, abortos, pode incluir injustiças, segredos de família, amantes que foram escondidas. Então o trauma tende a ser transmitido através das gerações, porque todas essas coisas que foram vividas e não foram vividas pelos nossos ancestrais e não foram vistas, ou seja, foram cortadas essas ordens, então essas ordens foram violadas, aí isso se torna um trauma familiar, ok? Então existe trauma pessoal, trauma familiar, entendeu? Então aqui nós estamos falando de um trauma familiar. Então, quando a gente faz uma constelação familiar, é para curar esses traumas geracionais, entende? Então, o trauma tende a ser transmitido de geração em geração, manifestando como padrões de comportamento. Olha que loucura. Então, esses padrões são repetitivos e daí todo mundo vai repetindo. Por exemplo, traição. Todo mundo repete a traição. Abortos. Há uma repetição com abortos. Falências de empresa. Mulheres que ficam, por exemplo, excluídas do sistema, amantes. Então, isso tudo, gente, precisa ser visto e devolvido ao lugar. É louco, mas é verdade.
entendeu? Então esses padrões repetitivos, essas doenças, essas dificuldades emocionais, inclusive, gente, feridas emocionais de rejeição, abandono, humilhação, essas feridas também podem vir pra gente lá das gerações passadas. Então, questões que aconteceram lá com os nossos ancestrais, hoje a gente pode estar vivenciando essas coisas para poder curar esses traumas. Então, nós somos os anjinhos da guarda do nosso sistema familiar. Nós somos hoje quem vai curar, ajudar, liberar essas questões do sistema. E, consequentemente, liberar as nossas vidas. Então, a constelação familiar, ela busca identificar e reconhecer esses traumas geracionais, permitindo que o sistema encontre daí um novo equilíbrio, né? Então a gente tem uma configuração, a gente trabalha aquele trauma, tem uma nova configuração e daí a gente pode incluir o que foi excluído, incluir o que foi negado, reentregar de maneira saudável tudo isso e dessa forma o sistema volta a se equilibrar, alivia e cura e a gente pode seguir adiante. Faz sentido isso para vocês, gente? Como é que é isso? Então, o sistema encontra alívio e cura. E a gente segue adiante daí porque a gente é liberado para seguir, não é? E quais são os impactos sistêmicos do trauma? Como isso impacta na minha vida? Tá? Como uma criança tomar o partido do pai ou da mãe, por exemplo. Como é que isso vai impactar na minha vida? Então tem um conflito ali familiar, a criança é tomada a serviço. Você é tomado a serviço. Você nem sabe que é tomado, mas você ali, porque você não tem recurso para lidar com aquilo, você olha para aquilo como uma criança e é tomado a serviço. Então tá lá um divórcio, um problema entre os pais, brigas, conflitos, você toma um lado. Você se posiciona de um lado. Você fica com dó da mãe, você toma as dores da mãe, ou você fica com dó do pai, toma as dores do pai, e ali você fica presa em lealdade invisível. Isso é um trauma. Porque você tá leal de forma invisível, indisponível para a sua vida. Ali você está presa. Ali você está preso. Isso reflete em julgamento, exclusão. Olha lá. E vão exigir compensação. Por quê? Porque você julgou um dos dois. Você excluiu um dos dois. Quem exclui vai compensar. E se sou eu que estou aqui nesse momento, sou eu que vou compensar. Então você vai perpetuar daí ali um ciclo de relacionamento abusivo, problemático. Ou um ciclo de relacionamento disfuncional. Por isso que a gente vai dando continuidade, porque já chega disfuncional para nós. O pai e a mãe já chegam disfuncionais. Gente, me fala se dá para entender ou se eu estou falando constelês demais. O pai e a mãe já chegam fora do lugar, já chegam brigando. E aí eu também sou tomada ali para perpetuar aquela história até que alguém olha para aquilo e cura, ok? Então, é muito comum a gente herdar os scripts familiares. A gente fala assim, eu nunca vou fazer igual a minha mãe, eu nunca vou fazer igual ao meu pai, Deus me livre fazer igual ao meu pai, Deus me livre fazer igual a minha mãe. Gente, essa exclusão você vai compensar e você vai fazer igualzinho. Você vai fazer do jeitinho que eles fizeram. Por quê? Porque você nem percebe que faz. Esses dias eu fiz uma pergunta, seu cônjuge é igual ao seu pai ou sua mãe? Aí as pessoas ficaram pensando, falaram assim, meu cônjuge, meu namorado, é igual meu pai e minha mãe. Aí a pessoa falou, não é igual a ninguém. Mas depois vieram umas 3 pessoas no meu direct lá no privado, falar, só na live você perguntou, igual a quem é o meu parceiro, claramente é igual ao meu pai, claramente é igual à minha mãe, só eu não percebia. É porque a gente quer negar, a gente quer excluir. Então, a gente
herda esses scripts dos nossos pais e dos nossos familiares. E isso vai moldar a nossa vida. Isso que é o tal do padrão, gente. É por isso que é tão difícil liberar padrão. Porque é o script. O que é um script? Um roteiro. O que é um roteiro? É um roteiro que eu vou seguir, que é igual todo mundo sempre fez aqui na minha família, e eu faço igual. E você acha que é fácil sair disso? Principalmente e especialmente em figuras tão importantes como nosso pai e a nossa mãe, porque a gente aprendeu lá, a gente foi programado, a gente foi formatado daquele jeito. E quanto mais a gente, olha, é sério isso, gente, quanto mais a gente quer excluir, mais você compensa. Por quê? Porque tudo que você resiste persiste. Então, por que uma das coisas que curam é dizer sim? Sim para tudo como foi. Eu sempre falo, fala sim, nem que seja só por inteligência. Porque se é inteligente, diga sim. E concorde com tudo que foi. Primeiro, porque você não pode mudar nada. Tudo vai ser do jeito que foi e não ter. Ah, mas e se? E se não existe? E se aquilo não existe, aquilo daquele? E se? E se? E se não existe? Meu filho tem uma frase que ele diz assim: e se minha mãe tivesse 2 rodas, seria uma bicicleta, porque é tão louco quanto isso. Porque não tem e se não existe. Então, e se, mas não foi e se, foi do jeito que foi. E o que a gente precisa fazer? Assentir, concordar. Gente, e não é aceitar. Aceitar é assim, ah, então tá, eu aceito, né? Fazer o quê? Não é sobre isso. Olha que loucura. Não é. É sobre assentir, é bem profundo. É de um lugar onde a gente tem que falar, ok, foi como foi, e porque eu sou uma pessoa inteligente, porque eu sou uma pessoa que percebo a vida, tenho clareza, consciência de que ninguém podia fazer diferente, é do jeito que é. Ponto. Eu concordo. E aí? Por quê? Porque lá na nossa infância foi criada a nossa mentalidade. E ela é o guia para nós, das nossas perspectivas e sobre tudo que a gente vive. Então, essa mentalidade que foi formatada lá pelo nosso pai, essa parte é muito difícil, né, Pri? Essa é a parte difícil. A parte difícil é aceitar o que é como é. Eu sei que é chover no molhado. Por que chover no molhado? Toda live a Sol fala a mesma coisa. Mas, gente, a cura só vem daí. E não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava curado. A gente aceitar as coisas que são como são é o grande desafio da nossa vida. Porque a gente tem uma mentalidade. E essa mentalidade é desenvolvida com crenças. E essas crenças, elas... Obrigada. E essas crenças, elas nos aprisionam. Por quê? Porque assim, o que é uma crença? Algo que você acredita mais do que tudo. Algo que você acredita mais do que tudo na sua vida. Então, e a sua vida vai ser o quê? Um eterno repetir, porque a vida é feita para nós. Atenta a essa frase. A vida é feita para nós. Cada um de nós, a vida é feita para nós. Como que ela é feita para mim, Sol? A partir do meu sistema de crenças. Porque a vida está aí para validar as minhas crenças. Então, tudo que eu acredito vai se manifestar na minha vida, sim. Porque eu acredito. Então, eu preciso validar esse sistema de crença. E para validar isso tem que aparecer na minha vida. E para que a gente possa liberar tudo isso, a gente precisa olhar para esse sistema de crença, olhar para essas crenças, olhar para essas questões e liberar. Para quê? Para que a vida possa acontecer de uma forma diferente.
Mas é difícil acontecer? É. Por quê? Porque tem um script. Então, como eu faço, Sol? Se tem um script, se tem um roteiro que eu aprendi lá na minha casa, lá com os meus pais, e ao mesmo tempo tem um sistema de crença que eu já fui formatado por essa mentalidade. E essas crenças limitantes me formaram, Sol. Como eu faço então para liberar isso? Pois é, essa é a nossa jornada de vida. Superar, liberar, formatar de forma diferente, olhar de uma forma a concordar com tudo que foi como foi. Devolver o pai do lugar de pai, devolver a mãe no lugar de mãe e curar todas as nossas questões das nossas vidas que foram formatadas até então, que nos limitam, nos bloqueiam, que são essas crenças. Então essas feridas emocionais, que são as feridas da criança, elas estão lá na nossa vida desde sempre, mas elas podem ser transgeracional também, ela não precisa ser só daqui. Então tá lá o trauma de rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição, mas é só dessa vida, Sol? Não, elas podem ser transgeracionais. Esses traumas, essas feridas emocionais, elas podem acontecer na nossa infância, elas podem acontecer numa outra geração, com a minha avó, com a minha bisavó. E isso chega até mim, de forma transgeracional. Porque tudo é transmitido pra gente por causa desse script que eu falei, desse roteiro familiar que a gente tem. E a gente tá aqui e pode curar isso. Você tem essa oportunidade. Então, a gente diz que o problema nunca é o problema. O problema é a oportunidade que você tem de liberar uma questão aí da sua vida que pode curar muita questão ancestral. Então, a partir disso, dessas dinâmicas ocultas familiares que a gente nem sabe que tem, a gente fica revivendo coisas que já aconteceram lá. Que são essas dinâmicas ocultas. Por exemplo, essas feridas de rejeição, abandono, humilhação, injustiça. Todas essas feridas. Quais feridas aí que você pode ter? Traição. Por exemplo, você tem uma ferida de traição transgeracional ou na sua família, ou você vai trair ou vai ser traído. E aí traição vai ser recorrente na sua vida. Amigos te traem, companheiros de jornada te traem, pessoas que trabalham, muita traição assim a nível de colegas, traição a nível de namorados. Isso é comum para você? Ai, Sol, mas cara, nunca aconteceu traição na minha vida. Pois é, isso pode ser transgeracional. Meu pai não traiu minha mãe não traiu meu pai. Isso não aconteceu aqui. Pode ser transgeracional. Eles não foram traídos por irmãos, por nada. Por quê? Porque pode ter muitas traições que vieram do sistema familiar. Humilhação, mesma coisa. Injustiça, mesma coisa. Então tem muitos traumas que vêm aí, ó, pela família, de geração em geração, e chegam até nós para que a gente possa estar curando isso e liberando essa questão familiar, tá? Então essas feridas, elas costumam se repetir na nossa vida adulta. E a gente tá aqui na vida adulta, tem uma coisa que acontece lá com o nosso companheiro, puxa um gatilho. Tem uma coisa que acontece lá com a nossa sócia, puxa um gatilho. Então a gente chama de gatilhos, situações que expõem essa ferida, que deixa a gente vulnerável, que deixa a gente ali para curar isso. Por isso é um trauma, gente. Então estamos muitas vezes para lá e para cá. Então quando a gente tem outros tipos de trauma, pode ser outros tipos de traumas, mas que tipos de traumas? Todas as, vou dizer, quase tudo que a gente vive na nossa vida, Malu, tem a ver com rejeição, abandono, humilhação, traição.
Por exemplo, se você tomou as dores da sua mãe e ficou, excluiu o seu pai, você se sentiu o quê? Rejeitado, isso é um trauma. Você ficou fora do seu lugar. Então, quando você fica fora do seu lugar, você tem traumas do quê? Por exemplo, se você viveu um trauma real, por exemplo, um carro bateu, morreu alguém ali na sua frente. Isso é um trauma. Por exemplo, alguém que tirou a própria vida. Isso é um trauma. Mas o que isso disparou? Rejeição, abandono, humilhação, exclusão. Você entende que a gente sempre fala mais ou menos das mesmas coisas? E que essa dor não processada em qualquer coisa que a gente viveu ou que os nossos ancestrais viveram, elas vão se manifestar em áreas diferentes da nossa vida? Faz sentido que essa dor não processar, essa dor que a gente não processou, ou que o sistema não processou, ela vem através das gerações para ser processada e ela vai para poder ser curada. Quando ela é processada, ela é curada. Então ela pode aparecer no corpo, como ganho de peso, como doença, na sexualidade, ou a sexualidade pode ser exacerbada, ou pode ser uma sexualidade que não existe, cheia de tabu, entendeu? Pode ter procrastinação, relacionamentos disfuncionais. Então, essas coisas que aconteceram lá atrás, de traição, de abandono, de rejeição, de humilhação, de todos esses traumas aí que foram vividos, e mais outros, de exclusões, de desequilíbrio de trocas, tudo isso vem através das gerações para ser trabalhadas por nós. Essa dor, ela vai fazer o que na nossa vida? O que essa dor vem aqui fazer? Vamos lá, ela vai ser um fantasma, né, gente? Porque a gente não sabe que ela tá ali. Ou sabe? Tem gente que sabe que tem um problema financeiro e porque tem um problema financeiro. Tem gente que não sabe que tem exclusão de pai. Tem gente que não sabe que é por causa da rejeição. Tem gente que não sabe que foi uma falência lá no passado familiar que impede o dinheiro de chegar aqui. Então, esse fantasma na nossa vida, que é o trauma, ele vai ficar ali até que a gente possa olhar e curar. Então, alguém corajoso vai chegar aqui e vai curar ele, vai olhar para ele. E se essa dor está em mim? Vai estar em mim, porque ela andou por tudo isso até chegar aqui. Então, quem está comigo há mais tempo aqui já sabe que tudo é relacionamento. Tudo na nossa vida é relacionamento. Então, como a gente se relaciona com tudo isso, como a gente se relaciona com a nossa família, como a gente se relaciona com a gente, para olhar essas dores, para olhar essas questões internas, para a gente ver o que a gente está projetando na nossa vida. Porque a nossa vida é feita para nós. O que a gente está projetando nela vem de nós. Então, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas coisas não vividas, tá tudo ali para que a gente olhe para isso e possa curar, para que possa ser diferente. Porque todo relacionamento, tudo em volta espelha a forma como a gente se relaciona com a nossa história. Se você se relaciona com a sua história, com seus pais, com tudo que aconteceu antes, com você mesmo de uma forma joia, tranquila, feliz, tá tudo bem, que maravilha, minha vida ótima, a vida, ó, deslancha. Agora, se eu tenho uma dor, se eu tenho questões mal resolvidas, essas questões mal resolvidas com pai, com mãe, vão impactar diretamente toda a nossa vida. E os nossos relacionamentos de forma geral, com dinheiro, com autoestima, com a gente mesma, com o outro, com a forma da gente olhar para o mundo. Dá para entender o que eu estou falando? Vocês estão fazendo sentido para você? Ou não? Vai, escreve aí para mim.
Tá muito profundo? Papo profundo? É papo profundo. Hoje é papo profundo. Trauma é papo profundo, né? Não é para qualquer um. Olhar para a dor é complicado, mas a gente precisa. Que bom, Marcela, que você tá por aí. Que bom, Marcela tá aí direto de Londres, ó que legal. Faz muito sentido, a Su Fagundes está falando. A Rosane também. Faz sentido, o André falou. Então, mãe é o quê? Mãe é mundo interno. É nutrição, acolhimento, cuidado, criação, criatividade. Mãe é o feminino. Mãe é conexão afetiva. Mãe é amor. Mãe é afeto. Mãe é relacionamento. Por isso, toda vez que a gente abrir um campo de constelação para olhar para relacionamento, a gente vai olhar para a mãe. Porque a mãe que é o primeiro vínculo da gente. Como a gente se vinculou à nossa mãe, é os nossos outros vínculos. Se houve um movimento de amor interrompido ali em direção à mãe, esses outros vínculos ficam todos comprometidos. Então, esse vínculo não pode ter trauma, não pode ter dor, e geralmente tem. Por quê? Parto, gestação, nascimento, 6 horas de vida. Tudo isso traz muito trauma. Então, como foi a gestação? A gestação foi uma gestação tranquila, a mãe ficou com medo de perder, não ficou com medo de perder, quis tirar, não quis tirar. Tudo isso vai trazer coisas pra gente. E não tem nada a ver com a mãe, tá, gente? Porque assim, ó, o que eu falo sempre, que as pessoas podem não entender, é o seguinte. Quando a nossa mãe tá grávida de nós, não é sobre nós. É sobre a gravidez. Ainda nós não existimos. A pessoa acha que a mãe tirou você. A mãe não tirou você, a mãe jamais tiraria você. Mas a mãe, naquele momento, tá vivendo um momento difícil, sei lá. Então, quem sabe passou pela cabeça dela. Mas não foi tirar você, foi a gravidez. Entende o que eu quero dizer? E, bom, feminino é emocional. Então, o nosso emocional tem tudo muito a ver com a nossa mãe. Se a gente tem uma relação muito frágil com a nossa mãe, o nosso emocional também pode ser muito frágil. E aí a gente fica muito presa à dor, a traumas internos por falta de conexão com a gente mesmo. Porque lá durante a gravidez da mamãe, lá no ventre, que pode ter acontecido muitas coisas. E a gente ficou desconectado dela. Ou logo que nasceu, ou em seguida, essa relação, como é o maior vínculo da gente, é muito importante. Eu sei que é chover no molhado, mas tomar mãe é muito importante. Estar no lugar de filho é muito importante, porque a gente toma esse vínculo, a gente toma a vida. Então as pessoas não entendem, mas a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, não importa. Quando a gente é criancinha, bebezinho ou criança de 5, 6 anos, a gente não julga os nossos pais. A gente simplesmente faz o que precisa fazer porque a gente os ama. Então é tomar como aquela criança e crescer e ir para a vida, para a gente estar livre, liberado para viver a nossa própria vida. Porque na hora que você toma, você pode fazer um pouquinho diferente. Se você não tomar, você exclui. Toda exclusão exige compensação. Dá para entender, pessoal? Parece que eu falo 10 vezes a mesma coisa, mas é de propósito. É porque hoje, assim, eu acordei com 2 telefonemas bem pesados de clientes meus e eles falavam só como eu tomo, é tão difícil, como eu tomo. Então, o trauma também tem a ver com tomar tudo que é como é. Então, o pai é yang, o pai é mundo externo, o pai é força para o mundo. Como eu vou para o mundo é como eu me relaciono com meu pai. Então, o pai é o outro, o primeiro outro é o pai. Primeiro outro que eu conheço, primeiro vínculo é a mãe, primeiro outro é o pai. Então, por isso o outro é o pai, o mundo é o pai. Então, como eu vou para o mundo é como eu vou para o meu pai. E muitas vezes
a gente não vai para os nossos pais porque a gente tomou as dores da nossa mãe. E aí a gente não tem força de ir para o mundo. Aí a gente não faz dinheiro, aí a gente procrastina, aí a gente não termina, aí a gente não se posiciona, aí a gente não nada. E aí, por que você está falando isso aqui com relação a trauma, Sol? Porque mãe e pai é relação de base. E se a gente não tomar essas relações, nesses aspectos da nossa vida, a gente não vai prosperar. Não vai para a vida com força, não tem bons vínculos de relacionamento, não se relaciona bem com a gente mesmo. Quais são as melhores formas de homenagear meus ancestrais para curar os traumas? Por exemplo, acender vela, oração. Eu acho que oração é muito legal. Eu gosto de oração, eu gosto de Ho'oponopono para a família. Você pode fazer Ho'oponopono para o nome. Por exemplo, eu sou Baruncelli, né? Ho'oponopono para os Baruncelli, Ho'oponopono para os Bétega, para o Silva. Para quê? Para eu possa limpar todas as memórias de dor, né, de trauma que há nessas famílias. Então, eu acho muito legal. A constelação é uma das maiores homenagens que a gente faz aos nossos ancestrais, porque a gente pode curar todo o nosso sistema familiar. Então, orar é uma grande coisa, liberar, curar é uma grande coisa. Então, gente, eu sei que é difícil tudo que eu tô falando, mas às vezes por exemplo, a Má tá falando comigo, a Má ela é minha mentorada. Então, às vezes você precisa de uma mentoria para entender toda essa coisa que eu falei aqui, que não é nada fácil, não é? E para entender e para integrar, porque não é só entender, tem que integrar e liberar, porque senão também não adianta nada, né? Então, gente, qualquer coisa que vocês precisem, fala comigo no privado depois para a gente olhar para isso, né? Os grupos de constelação são terças-feiras à noite. Aliás, hoje tem grupo à noite aqui em Curitiba. Quem é daqui, quem é de fora, pode fazer constelação de qualquer lugar do mundo. Vai acontecer ao vivo aqui e a pessoa assiste de qualquer lugar do mundo, tá? Então, a influência dos pais na vida adulta, tá? E aí, eu cresci, Sol, e agora? Meu pai continua influenciando na minha vida? Então, quando nós somos adultos, gente, nós temos a responsabilidade de resolver essas questões. Enquanto eu não entendo nada, pode ser que assim, por ignorância, eu não tenha que resolver. Mas depois que eu conseguir perceber tudo isso, eu preciso, a responsabilidade daí é minha. A culpa não é minha? Não, não é minha, não há culpados, só inocentes. Mas a responsabilidade, depois que eu sei de tudo, resolver? Porque senão a gente fica preso no trauma e isso vai prejudicar a nossa carreira, a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos, vai impedir você de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, porque pessoas que têm problemas com pai e com mãe têm dificuldade em ser pai e mãe. Por quê? Porque nós temos o script. Esse script vai passar para os nossos filhos. Se eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, essa dificuldade vai continuar lá com a minha filha. Se eu tenho uma dificuldade com meu pai, se eu tenho uma exclusão ali, isso vai dar continuidade. Então, isso implica em várias coisas. E a gente carrega a responsabilidade sobre como a gente vai lidar com essas crianças. E quanto mais a gente está bem, melhor a gente pode educar os nossos filhos. Quanto mais ferido a gente está, mais ferido os nossos filhos vão ser, porque nós não vamos estar disponíveis para eles. A gente não tem, e não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem condição. E aí o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu com a gente vai acontecer com eles, porque nós não estamos disponíveis. Então, se a gente quer criar filho com confiança,
com autonomia, sem projetar neles os nossos medos e as nossas questões não resolvidas, a gente precisa resolver essas questões, para que essas não sejam as questões dos nossos filhos também, para quebrar esses ciclos disfuncionais aí e educar filhos mais conscientes, mais em paz, mais tranquilo, não é? Por quê? Porque quando a gente está criando um filho, a gente está formatando ele, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E eu não estou dizendo que a gente vai conseguir. Meu Deus, eu recorro a um monte de gente o tempo todo para me trabalhar. Por quê? Porque é minha obrigação, sim. É o meu comprometimento, é a minha responsabilidade estar bem para educar bons filhos, para trabalhar bem com as pessoas que chegam até mim. Porque senão a gente vai fazendo cada barbaridade e a gente, como terapeuta, ouve cada coisa que vocês não podem nem imaginar. Então, os traumas que nós carregamos na vida, eles podem ditar a nossa vida. Infelizmente. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu sei que muitas vezes as pessoas não querem olhar. Pois é, o prefeito é inacabado. O Bert, a Marlu está falando uma citação do Bert, porque o que é perfeito está acabado, ou seja, a morte é perfeita, que acabou. Então nós temos sempre que nos trabalhar ao longo da vida toda, né? Então o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, as terapias, mentores, a gente precisa sempre ter tudo isso. Só é uma coisa só? Claro que não, gente. Não é uma coisa só, mas eu pessoalmente, não é porque eu faço constelação, não, mas para mim, uma das ferramentas mais de terapia breve, melhores que existe para mim é a constelação familiar. Então é necessário a gente olhar para a dor, para as questões emocionais que nos mantêm presos lá na criança, na infantilidade, ou lá na ancestralidade, ou com relação aos nossos pais, essas dores todas que estão impedindo a gente de ser feliz nessa vida e de assumir o nosso papel de adulto, né? Então, e ter autonomia e responsabilidade, se comprometer com a nossa vida. A gente só consegue se comprometer com a nossa vida quando a gente está disponível para ela. Enquanto a gente está olhando lá para trás para os nossos pais e cobrando algo, a gente não está comprometido com a nossa vida. Então, gente, a gente tem problema, né, às vezes de ser vulnerável, às vezes a gente tem problema de ver que a gente tem problema, a gente não quer ver os nossos problemas, a gente se sente imperfeito, a gente se sente errado, a gente se faz muito errado, mas não é sobre se fazer errado, é sobre resolver as questões que podem ser resolvidas devagar, uma a uma, sem atropelar o tempo, sem querer resolver tudo. E para isso, gente, é muito importante você estar olhando para você. Por isso que a gente fala, desde o início dessa aula, eu estava falando dessa live, eu estava falando, gente, é Deus em primeiro lugar, depois você. Então, quando você tá aí, obrigada, Andréia linda, obrigada, Thay. Quando você tá aí se impedindo de fazer coisas, é porque você tá aprisionado aí num monte de trauma. Você tá preso aí num monte de coisa que tá segurando a sua vida. Então, o que impede você de olhar para o caminho de solução? Por que você só fica olhando pro errado de você? Por que você só fica olhando porque tá errado na sua mãe, no seu pai, na sua família, nas coisas? Por que você só olha pro errado? Por que você não vê que tem uma questão ali que precisa ser curada? Você fala, nossa, isso é uma oportunidade, não tem nada errado aqui, é uma oportunidade que eu tenho de olhar para isso, curar e seguir adiante. É totalmente diferente quando a gente olha como uma oportunidade. Então a gente tem que olhar para esse caminho de cura, de um lado, muito mais da solução do que do problema.
Então, aonde você põe seu foco? No problema ou na solução? Aonde você puser o seu foco, vai crescer. Você põe seu foco no problema, o problema cresce. Você põe seu foco na solução, a solução cresce. Você põe seu foco no trauma, o trauma cresce. Se você põe seu foco em resolver o trauma, essa resolução vem até você. Porque o que a gente busca, nos busca. O que você procura, te procura. Agora, se você procura problema, você vai encontrar mais problema. Se você procura trauma, dor, você vai encontrar mais dor, mais trauma. Agora, se você procura a solução, ela está aí, disponível para você. E quando você pode olhar para isso, a hora que você quiser. Ao invés de ficar chorando sobre o leite derramado, sabe? E tentar mascarar, enfeitar a dor, fazer de conta que ela não tá ali, tipo, colocando florzinha no cocô, enche de florzinha, mas embaixo tem um monte de cocô ali, porque você não quer olhar pra dor. Tá fedendo, mas tá bonito, porque tá cheio de flor ali. Então a gente pode transformar tudo isso em adubo, né? Pro nosso crescimento e evolução pessoal. Poxa, foi difícil até aqui, mas isso pode ser um adubo e agora eu escolho olhar para um lado muito mais gentil para mim. Eu escolho olhar para a solução. Eu escolho olhar para um lugar onde a solução está e não onde está problema, onde é o errado de mim, onde só tem problema, onde as coisas dão tudo errado. Faz sentido para vocês, gente? Que legal os meus amigos ouvindo a minha live, como pode melhorar, uhul. Então, gente, alguém te causou uma dor, alguém te causou um trauma, ok? Essa foi a escolha dessa pessoa. O que você vai fazer com isso é a sua escolha. Quando você fica refém do que essa pessoa fez com você, quando você fica refém do que essa pessoa fez com você, você entrega todo o teu poder para ela. Então você tem que deixar com ela as responsabilidades dela e focar na sua vida e focar no que é bom para você e focar na solução. Sabe? Se responsabilizar por você, parar de ser simplesmente refém disso, aprisionado disso, escravo dessa história. Sabe? Libera essa história. Deixa ela ir. Sol, é muito pesado para mim. Minha mãe tirou a vida, meu pai tirou a vida, é muito difícil. Cara, vem constelar. Vem aqui que eu posso ajudar você. Há uma justa razão para ser do jeito que é. Não é como é à toa. E quando a gente sabe que há uma justa razão, fica muito mais fácil concordar com as coisas que são como são. E é o destino de cada um, você não pode fazer nada sobre isso. Tudo contribui para a nossa evolução, depende da forma que você olha. Ou é bênção ou é aprendizado, gente. Ou é bênção ou é aprendizado. Se for bênção, glória a Deus. Se for uma lição, vamos tomar o aprendizado disso. Que eu aprendi com o meu primeiro casamento, que eu aprendi com o meu segundo casamento, que eu aprendi com o meu terceiro casamento, que eu aprendi com aquela pessoa difícil, o que eu aprendi. De repente, o que você precisa aprender é dar limite. De repente, tudo que você precisa aprender é se colocar em primeiro lugar na sua vida. Deus, você e as relações. Porque você só vai transbordar na vida do outro quando você é preenchido de Deus. Você só vai transbordar na vida do outro quando você estiver preenchido de você. Quando você vai buscar no outro algo que você não tem, porque os traumas dominam e as dores dominam você, tentando fazer para receber, isso não vai dar certo. Acredita em mim. Então, se você percebe que está preso aí em algum padrão repetitivo e está numa dor aí que não consegue resolver, gente,
Fala comigo no privado, investe no seu desenvolvimento, investe em você. Vamos romper esses ciclos. Agora está nas suas mãos, é você que precisa olhar para isso, né? A vida é uma questão de equilíbrio emocional e racional, feminino e masculino, mundo interno e mundo externo, mãe e pai. Então, quando a gente consegue harmonizar tudo isso, a nossa vida sim tem relações saudáveis, sim pode prosperar. E eu estou aqui, gente, para facilitar esse processo para você. Se você quer dar o primeiro passo, me chama lá no direct, tá bom? Então, meus amores, eu agradeço de coração por vocês estarem aqui até agora. Se essa live fez sentido para você, curta, comenta, compartilha com todo mundo. E depois fala aqui o que você gostou mais da live. Aproveita e diz qual o tema que você quer para a semana que vem, né? E se você sentiu que tem alguém aí que precisa receber essa live, manda para essa pessoa. Quem sabe você ajuda, né? Essa pessoa também, contribui com a vida dela. A live, gente, só fica 2 dias aqui no Instagram. Depois vai lá pro meu YouTube, é @SolangeBaroncelli. Se vocês não encontrarem ela aqui, ela vai ficar lá, tá? Então, um beijão, meus amores. Gratidão por terem ficado aqui até o final, estado aqui comigo. Gratidão aos meus amigos que estiveram aqui também. A todos vocês que chegaram hoje. Um beijo grande no seu coração. Fiquem com Deus. E interaja aqui com esse conteúdo para mostrar para o Instagram, para o YouTube, que esse conteúdo é relevante. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Ai, obrigada. Gratidão a todos vocês, gente. É uma honra fazer todo esse trabalho aqui. Eu adoro. Um beijo grande.